Shalom Adonai! No vídeo anterior eu falava a respeito de quanto é importante lá, com destaque para Eclesiastes 7, versículo 8, que melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. E eu gostaria de ilustrar aqui, dando continuidade ao vídeo anterior, a respeito de um personagem conhecido da nossa história, na narrativa do 2 Crônica 19. Trata-se do rei Asa. Ele teve o seu início, a sua trajetória, suas realizações e o seu final. E para nos basear na importância de terminar bem, eu gostaria de apresentar aqui passo a passo daquilo que foi realmente realizado pelo rei Asa, que agradou ao coração do Senhor e que levou Israel para um caminho de paz, pois o seu reinado teve paz durante 30 anos, livre dos seus algozes, livre dos seus perseguidores. Mas o seu fim, o término do seu reinado não foi tão bom assim. Então vamos lá. Asa vence Zerá e o Etíope com a ajuda do Senhor, sem precisar fazer aliança com qualquer outro rei. Confiando no seu Deus, ele obteve vitória sobre o seu inimigo. Ele renovou o pacto com o Senhor. Então veja bem, ele renovou o pacto com o Senhor. Ele aboliu a idolatria. Renovou o pacto com o Senhor. Estabeleceu ali diante do povo uma necessidade de colocar ou recolocar Deus como centro de todas as decisões. Consultar a Deus antes de ir à guerra, consultar a Deus antes de tomar uma decisão que seria para conduzir o povo a qualquer realização. É importante um momento como esse. Importante momento de crise que constantemente Israel vivia, sendo perseguido pelos reis à sua volta, que hora ou outra sempre buscavam tentar invadir, tentar furtar do povo aquilo que eles haviam recebido da parte de Deus. Mas Asa, ele decidiu não só fazer aliança com Deus, mas abolir os ídolos, tirar os ídolos que direcionavam, que recebiam o direcionamento das adorações. E Deus, o único Deus de Israel, voltou por lugar da onde jamais ele deveria ter sido tirado, que era do centro de toda a adoração do seu povo. Louvado seja Deus por isso. Mas o começo, apesar do começo de Asa ter sido maravilhoso, ter sido inspirador, o seu final não foi tão bom assim, né? Foram 30 anos que ele reinou assim, tendo paz, tendo tranquilidade no seu reinado. E vamos dizer que ele hoje, trazendo para a nossa interpretação na atualidade, ele acabou entrando numa zona de conforto até demais. E aí, na zona de conforto, os seus inimigos novamente se voltaram contra ele. E ele, ao ser atacado por um de seus inimigos, ele decidiu agora não consultar a Deus. Veja bem, ele decidiu fazer aliança não com Deus, mas fazer aliança com um rei ímpio. E isso, ele estabeleceu aliança com um rei ímpio. E no que ele estabeleceu aliança num rei ímpio, ele passou a confiar apenas no seu braço. Ele passou a seguir os conselhos do seu coração. E seguir os conselhos do seu coração, que é enganoso, não é o melhor caminho. Não é verdade? Se os sentimentos, aquilo que procede do nosso coração é enganoso, é importante a gente atentar para essa realidade. E a partir daí, ele, ao ser repreendido pelo profeta, ele prontamente rejeitou a repreensão do Senhor. Ele rejeitou a repreensão. Não quis ouvir o aconselhamento daquele profeta, a orientação daquele profeta, não quis ouvir mais a voz de Deus. Então esse é um perigo, amados. Começamos muito bem, começamos entusiasmados, começamos super motivados, partimos para grandes realizações e chegamos no momento em que a fé ela fica um pouco em segundo plano e aí o racionalismo teológico ele entra em cena
e a autossuficiência começa a projetar em nós e por meio de nós pessoas autossuficientes, pessoas totalmente capacitadas. Hoje eu conversava com a minha esposa a importância de a gente entender que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza, na nossa fragilidade. Deus nos fez pessoas frágeis, isso, para sermos dependentes dele. Porque existem coisas que por mais que você queira fazer, você não vai conseguir. Lembrar de Sansão, um jovem que tinha força, mas no momento em que ele achou que podia fazer, sem seguir os conselhos e orientações de seus pais, de que não deveria se contaminar, ele naufragou. E precisou do auxílio, precisou da ajuda do Espírito de Deus para ele, enfim, cumprir aquilo que ele acreditava ser a sua missão. Então veja bem, e ele fez mais, porque a Bíblia nos fala que quando um governante ele teme ao Senhor, o povo é abençoado. Mas quando é um ímpio que governa, o povo perece. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. E o que ele fez? Ele fez o oposto do que havia feito lá atrás. Se antes ele havia olhado pelo povo, olhado pela paz do seu povo, agora ele passou a oprimir alguns do povo. Então, ele fez aliança com o inimigo, com o ímpio. Desprezou a aliança que havia feito com o Senhor. Ele não aceitou a repreensão do Senhor em tempo oportuno, que deu a ele a oportunidade de arrependimento. Quem sabe Deus está lhe dando, num momento momento de crise como este, a oportunidade de você voltar atrás, isso, e se reconciliar com o Senhor. Mas diz mais, que ele avançou ainda, ele oprimiu o povo, oprimiu alguns do povo do Senhor. E o seu final não terminou tão bem assim, porque ele adoeceu e a palavra de Deus nos fala que ele não buscou ao Senhor, rejeitou totalmente ao Senhor, inclusive no momento da sua dor, da sua enfermidade. Não buscou o Senhor, mas antes buscou aos médicos. Isso, nada contra os médicos, nada contra a medicina ou outras áreas que podem nos auxiliar no cuidado com a nossa saúde. Mas é importante entender que a prioridade estar no Senhor, principalmente ele que teve uma trajetória maravilhosa e abençoada, mas não terminou tão bem assim. Então melhor, amado, é o final das coisas do que o princípio de tudo. Asa, por fim, ele não consultou o Senhor, preferiu consultar aos médicos, faleceu e terminou o seu reinado de uma forma catastrófica. Então não queira terminar mal como Asa terminou, mas queira terminar nos braços do Senhor. A palavra de Deus nos fala no livro de Apocalipse, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Bem, amados, esta foi mais uma palavra, mais uma mensagem desse projeto, uma dose de esperança a cada dia. Leri Traut.